Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje aí, dia 17 de junho, quinta-feira, certo? Ontem o Corinthians conseguiu perder em casa para a equipe do Red Bull Bragantino. Vou trazer um pouco mais aí sobre essa partida, mas antes tenho que deixar aquele recadinho para vocês. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, @JohnDoTimão, só pesquisar lá, família, tranquilo. Ou então tem o link aqui na descrição para vocês também. Pode clicar, já joga vocês direto lá e já comecem a seguir o John no Instagram também. Além, rapaziada, quem não for inscrito, se inscreve aí. Vamos bater 30 mil aqui no YouTube. Demorou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Rapaziada, ontem eu não consegui fazer a live lá no Instagram, naquele estilo que a gente sempre faz, mas hoje vou comentar um pouco sobre o que eu achei aí da partida do Corinthians, assistir o jogo inteirinho, como eu sempre faço aí, pra debater com vocês, mas cara, eu não consigo entender, é muito difícil, cara, é complicado ver o Corinthians jogar, você fica agoniado. Essa é a sensação que eu tenho ao ver um jogo do Corinthians. Eu fico agoniado, cara. Agoniado. Porque você vê que tem coisa errada, vê que não tá dando certo, os técnicos insistem. Só que volta naquele velho debate. É o técnico que é ruim ou o elenco que é extremamente limitado? Pra mim, é 80% culpa do elenco, 20% do técnico, vamos colocar assim. Porque, pô, a gente tem algumas críticas em relação ao Silvinho, certo? Isso aí já é certo. Só que, cara, na hora que você olha o elenco do Corinthians, as opções que você tem pra mudar um jogo, dói no coração, cara. É difícil. É muito difícil. Muito difícil. Pô, o time abre o placar no primeiro tempo, jogando no estilo que a gente estava imaginando. Marcando muito bem, certo? Tava neutralizando a equipe do Bragantino no primeiro tempo. Conseguiu fazer um gol numa troca de passes lá, que durou muito tempo. Até saiu o gol do Rony lá. Pra mim foi um gol muito importante pro Corinthians. E um gol, assim, muito bem construído, vamos dizer assim. Aí no segundo tempo, a equipe desliga. Toma 2 gols assim, cara, que, meu Deus, de juvenil. Pô, o time treinou bola parada essa semana, que eu noticiei pra vocês. Aí me toma um gol de escanteio no primeiro pau, o cara sozinho. E o segundo gol, num primeiro momento eu fiquei com impressão de falta no João Vitor. Depois, sei lá, parece que não foi nada. Pra mim, não foi nada. E aí já quero até saber a opinião de vocês sobre esse lance em específico. Se acharam que foi falta em cima do João Vitor no segundo gol aí que o Corinthians sofreu ou não. Pra mim, não foi falta, vendo o replay lá, ele é uma dividida. Uma dividida como qualquer outro. Se fosse no meio campo, não daria nada. Nem da área, nada. Gol aí do Bragantino, o Cássio falha também nesse lance, certo? Vou trazer a entrevista do Cássio aqui. Mas, cara, é um apagão geral, que aí chega lá na 35ª rodada, a gente pensa, pô, se tivesse mais um ponto, o Corinthians tava brigando por não sei o quê. Mais 3 pontos, tava brigando por não sei o quê. Aí você começa a lembrar desse tipo de jogo, que tava na nossa mão, mas o time não sabe mais sofrer. Não tem mais o DNA do Corinthians. Não sabe sofrer pra ganhar um jogo, cara. Essa é a minha opinião no geral sobre a partida do Corinthians, certo? Tem entrevista do Silvinho aqui, ele falou que o time acabou a gasolina no tanque, certo? Então não conseguiu segurar esse resultado e depois falou que tentou buscar outras soluções, cara. Ele falou aqui sobre a bola parada do Corinthians. Em relação à bola parada, nosso time é relativamente baixo. Aí a gente tenta equilibrar, buscar soluções para que esse aspecto seja minimizado. Cara, e tem que ser uma solução muito rápida, porque a gente está sofrendo já com essa bola parada de um tempo e a gente não vê solução, cara. Temos que buscar soluções, mas até agora tá complicado.
Ó, a gente está tentando retomar nossos resultados na arena. Estamos vivendo um tempo complicado. Uns times sofrem menos, outros mais. Óbvio que falta o torcedor, mas é o momento. Temos que encontrar outras soluções. O problema é que o time joga quarta, joga domingo, joga quarta, joga domingo. Inclusive o Corinthians já joga domingo agora contra o Bahia, 4 da tarde, fora de casa. Fora. E aí? Qual que vai ser a solução, Silvinho? Aí vem o Cássio, vou pegar a entrevista do Cássio aqui sobre o gol. Estamos nos ajustando. Conversamos bastante sobre essa bola na primeira trave. Não vi bem, vou olhar para ver, mas creio que foi falta no segundo gol. É um jogo equilibrado contra uma equipe competente. Conseguimos segurar a bola, demos chances para um adversário competente e tomamos a virada. Eu estava relaxado também. Foi um lance muito rápido, dei uma relaxada, mas foi um chute rápido e eu não consegui fazer na defesa. É duro perder em casa, mas temos que já pensar no próximo adversário, ver o que podemos melhorar nesse jogo. Cara, eu tenho uma opinião assim sobre o Cássio, que há muito tempo, ele já vem comprometendo nossa equipe. Inclusive ontem, ele fez ótimas defesas. Contra o Palmeiras lá teve um lance que parou, que o juiz deu impedimento, que ele fez uma sequência de defesa assim monstruosa, nível Cássio, certo? Que a gente tá acostumado a ver. Mas tem algumas bolas, cara, que ele vem tomando gol. Contra o Palmeiras, o gol que ele toma do Rafael Veiga é no meio do gol. Esse agora ele toma no meio do gol, uma bola na mão dele. Só que a gente não tem mais o Walter. Não tem, perdeu de graça. Não tem como você falar, não, bota o Cássio no banco e coloca o Matheus Donelli que ele vai segurar o Rojão. Eu não tenho essa certeza. Quem teria que ter a comissão técnica, e pelo que parece, não tem. Não tinha nem com o Walter, imagina agora com o Matheus Donelli. Então, cara, a gente vai sofrer um pouquinho com o Cássio, viu? É um ídolo. Um dos maiores, se não o maior da história do Corinthians. Mas, cara, lembra o Brasileirão ano passado? Tanto de gol besta que ele tava tomando? Pelo que eu tô vendo, cara, vai ser parecido, hein? Vai ser parecido esse ano. E aí, rapaziada, o que acharam da partida de ontem entre Corinthians e Bragantino? Essa virada que a gente levou, cara, vai fazer falta lá na frente, viu? Vai fazer muita falta. Era um jogo que a gente precisava pelo menos empatar, certo? Pelo menos um empate aí para dar um gás lá na frente para as próximas rodadas. E a equipe do Corinthians não soube sofrer, rapaziada. Agora falando sobre o mercado da bola, o Corinthians finalmente está negociando com o zagueiro Gemerson. É a informação aí que o Samir Carvalho trouxe em uma matéria, certo? Ele é um cara aí que acompanha bastante a equipe do Corinthians, traz muitas novidades sobre a nossa equipe. E aí, o Gemerson tem contrato com o Corinthians até o dia 30, está negociando com outros clubes, certo? Tem negociação com outros clubes, o Corinthians sabe dessas negociações, mas tem uma preferência aí junto com o zagueiro Gemerson. Qual que é a situação segundo o Samir Carvalho? O Corinthians já fez uma proposta salarial para ele de R$450 mil por mês. O Gemerson ganhava um pouco mais de 500. O Corinthians pagava 250 mil, o Mônaco pagava a outra metade. Certo? Então pro Corinthians 250 mil pro Gemerson era um valor ok. Só que o salário dele a gente já sabia que era acima de 500 mil. Pouca coisa. Aí, qual que é a proposta do Corinthians? Próxima a 500 mil, certo? Para ele não perder tanto. Porque a gente sabe que tá saindo o Ramiro, o Corinthians não vai mais pagar salário. Camacho tá de saída, já tá no Santos. Outros diversos jogadores que já saíram, então enxugou a folha salarial, e aí o Corinthians pode fazer esse investimento no Gemerson. Agora, nesse momento, cabe ao zagueiro tomar essa decisão. Fico no Corinthians por um salário praticamente o mesmo que eu venho ganhando, ou vou para outro clube? Para mim, a proposta do Corinthians tá mais do que eu achava que a gente deveria pagar, certo? Já tá mais. Então, agora depende única e exclusivamente do Gemerson querer continuar na equipe do Corinthians. Ele tá vendo a situação, tá vendo como que o time tá jogando. Agora é uma situação de carreira do Gemerson.
Por exemplo, se vier uma proposta do mesmo salário do Atlético Mineiro, eu já não sei se o Gemerson fica. Do Porto, por exemplo, eu não sei se ele fica. Não sei, sinceramente. Tá? A proposta do Corinthians pra mim é muito boa. É muito boa. Só que a gente tem concorrência, cara. Infelizmente tem concorrência. Então, vamos aguardar aí algumas atualizações nos próximos dias. Eu acho que o Gemerson deve renovar com a gente. E vocês, família? O que acharam dessa proposta do Corinthians? Tá pagando muito dinheiro pro zagueiro? É pouco? Tem que aumentar um pouco pra ele ficar? Qual que é a opinião de vocês, família? Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscrevam aí embaixo e já deixem um like para fortalecer, família. Bom, muita gente mesmo me perguntando sobre o Paulo Guerreiro. John, vai fechar com o Corinthians? O que você sabe? O Guerreiro. Qual que era a primeira informação? Nicola passou que a equipe do Corinthians já estava negociando com o Guerreiro desde a semana passada. Certo? Alguns outros setoristas do Corinthians falaram que não sabiam dessa negociação, que não havia muitos rumores sobre isso, ninguém estava falando sobre o Guerreiro no Corinthians, mas hoje tivemos uma grande atualização, vamos dizer assim, um rumo até diferente nessa negociação. O Internacional, certo? Já sabia do interesse do Corinthians no Paulo Guerreiro, até então não havia falado nada. Hoje veio com uma contraproposta para o Corinthians. O Bruno Mendes, nosso zagueiro, pelo Paulo Guerreiro. O Inter propôs uma troca. Porque o Inter já queria o Bruno Mendes por empréstimo. Porque o Inter tá atrás de um zagueiro, até chegou a sondar o Gemerson, não sei o quê. Então queria o Bruno Mendes por empréstimo. A princípio. Quando soube do interesse pelo Guerreiro, e o Guerreiro já de saída do Inter, o Guerreiro não vai continuar no Inter, pelo que tudo tá ocorrendo. Aí o Inter falou, não, então vocês querem um jogador nosso, a gente quer um de vocês. Fez o que o Corinthians deveria ter feito com o Santos, entende? Não, então vamos propor uma troca. O Bruno Mendes pelo Paulo Guerreiro. Agora, a minha opinião. Se fosse o Guerreiro em definitivo e o Bruno Mendes por empréstimo pro Inter até o final do ano, por exemplo, eu aceitaria. Pensando que o Gemerson tem grandes chances de continuar no nosso elenco. Aí eu faria negócio. Empresto o Bruno Mendes, o Gemerson já vai ficar, traz o Guerreiro de graça. Só que aí o de graça tem que ver o salário dele também. Como eu já falei, 50 mil pro Guerreiro, se quiser. 50 mil, tá jogando, tá fazendo gol, pode aumentando gradativamente pelas metas que ele for alcançando. Agora só, não, traz o Guerreiro, qual o salário? 500 mil, 600 mil, esquece. Pra mim não dá, pela idade e pelo que ele fez nos últimos 2 anos, vamos colocar assim, tá? Eu gostaria de ver o Guerreiro novamente, mas cara, questão financeira, de investimento. Tem que ser um salário muito baixo pra trazer o Guerreiro. Agora, se for já no pau a pau, vamos colocar assim, o Bruno Mendes pelo Paulo Guerreiro, pra mim é ridículo, não dá, sem condições. Até porque vai colocar o Bruno Mendes pra jogar com o Vitor Cuesta. Ano que vem, o Bruno Mendes está sendo vendido aí por 10 milhões de euros, certo? Pra Europa, por 8, 10 milhões de euros. E aí o Corinthians não vai ver nada desse valor. Nada. Certo? E do Guerreiro aí já tá com 37 anos, certo? Com a idade avançada, não tem mais mercado pra gente vender ele depois, não é um atacante que a gente tem uma garantia que vai dar certo. Eu gosto muito do Guerreiro, certo? Aí é até uma opinião pessoal minha, sou muito fã do Guerreiro, mas é aquilo, cara. O salário dele é algo altíssimo e pro Corinthians não cabe, cara, não cabe. Pra mim, 50 mil com aquelas metas. Pode chegar até 100, 150 mil se o Guerreiro estiver sendo titular na maioria dos jogos e fazendo gols. Aí, tudo bem. E qual que é a opinião de vocês, rapaziada? Trocariam o Bruno Mendes pelo Guerreiro sem pagar nada pra ninguém? Ou então, pegariam o Guerreiro e emprestariam o Bruno Mendes? Ou nem fariam esse negócio? Pode ficar o Guerreiro lá no Inter, vocês nem querem ele de volta no Corinthians. Comente aí, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!